A gente tem uma pausa aí em alguns campeonatos estaduais ao redor do Brasil também, exatamente porque a gente vai ter a estreia do novo treinador da seleção. É isso aí. Amanhã terá a estreia e terça-feira também tem jogo. Estreia na seleção no comando técnico. Isso aí. Christian de Souza estreia no comando técnico do CSA amanhã. Então, o novo técnico aí da seleção vai estrear amanhã e terça-feira. E, por coincidência, o Brasil joga com a Inglaterra amanhã também, com a Espanha na terça, mas ninguém está preocupado com isso. O que importa é a estreia de Christian de Souza pelo CSA, e a gente vai agora trazer as informações sobre essa partida entre CSA e Muricy pela semifinal da Copa Alagoas. E aí a gente já teve também aí definidos as datas, horários e locais. A gente tem aqui então o CSA encarando a equipe do Muricy amanhã no Estádio Rei Pelé, no Trapichão, às 7 da noite. E o jogo de volta acontecendo em Muricy na terça-feira, às 8 da noite. Se não me engano, não tem vantagem de resultados iguais, mas o Muricy decide em casa. E aí o CSA amanhã precisa fazer o seu placar, mas a gente tem aí também a estreia do novo treinador, que como eu estava falando nos campeonatos estaduais, a gente teve o Christian de Souza fazendo boa campanha com a equipe do Botafogo, e depois que ele sai do Botafogo, o time entra em declínio, ele sai do Botafogo por divergências com a diretoria, né? E aí eu também não vou entrar no mérito de trazer o motivo, não acompanhei essa demissão do treinador, certo? Então não vou aqui me arriscar a falar de um assunto que eu não tô 100% com conhecimento sobre ele, tá? Mas ele sai do comando do Botafogo por divergências com a diretoria, mas ele tinha bom aproveitamento, ele estava na zona de classificação da Copa do Nordeste e estava invicto no campeonato estadual, líder do campeonato estadual. O que é que acontece? Depois que ele sai do time do Botafogo, o Botafogo cai na tabela de classificação, sai da zona de classificação na Copa do Nordeste e perde a liderança, perde a invencibilidade e a liderança no campeonato estadual, caindo inclusive para a terceira posição e tendo que decidir como visitante, né, o time do Botafogo. Então teve esse declínio de desempenho. E muita gente do que falou, que falaram sobre ele, tava falando que ele é um cara que no Botafogo tava tirando leite de pedra. Então ele é um cara que ele sabe aproveitar da melhor forma possível o que ele tem à disposição nas equipes. Vamos torcer para que ele aqui no CSA consiga aproveitar bem as peças que a gente tem, saiba identificar os principais defeitos, as principais carências da equipe para ir no mercado e contratar também para a Série C, mas que a gente já precisa de agora uma equipe preparada para esse jogo de amanhã, certo? Então é exatamente isso. Eu acho, cara, que ele pediu a reintegração, inclusive algumas pessoas aqui no chat da nossa live estavam falando exatamente isso, que ele reintegrou alguns jogadores aí que estavam na lista de dispensa para poder tentar aproveitar algum deles, né? Mas também, cara, eu acho que é o seguinte: como é que você vai dispensar uma lista de vários jogadores aí se você não tem ainda a peça de reposição para cada um deles? E se eles estão lá à disposição, se eles não saíram ainda, porque o CSA ele tem essa política, o CSA não dispensa seus jogadores. O CSA, quando quer tirar algum jogador, ele comunica ao jogador que ele não faz parte dos planos e ele vai buscando pelo departamento de futebol tentar encontrar alguma alternativa para empregar esse jogador. Por exemplo, como o Rafinha. O Rafinha sai do CSA, já foi anunciado no Volta Redonda, né? O Rômulo sai do CSA, já foi anunciado na Chapecoense. O Juan, que era da base do CSA, tinha saído, ele volta para o CSA, mas ele vai para o Sergipe. Então é assim, o time do CSA, ele não dispensa jogador.
Porque se dispensar o jogador, ele vai na justiça e ele ganha os direitos que tinha pelo contrato que assinou. Então, o CSA, fazendo esse acordo e colocando o cara para jogar em outra equipe, não paga essas multas, né? E ajuda também aí a liberar uma parte da folha salarial sem comprometer o CSA judicialmente, tá? Então, é esse o ponto que o CSA se apoia para não ter dispensado esse jogador. Porque se você dispensa o jogador, ele chega para você e diz: ei, eu tenho 2 anos de contrato, meu irmão. Ou então eu tenho o contrato até o final do ano e agora? Você tá me devendo, me dispensou, mas eu tenho direito. Olha aqui o contrato. Então eu quero o meu dinheiro, pô. E aí o time que se quebra, né? E aí tem que pagar multa, tem que pagar rescisão, tem que pagar não sei o quê. E tem que pagar uma boa parte também do valor que estava devendo ao jogador, como multa, né? Alguns são até 50%. Então imagina, a gente tá em março. Tem que pagar ainda o mês de março, abril, junho. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Não, quer dizer, é até outubro só, né? Então tira 2 meses aí. Então são 8 meses que você paga. Fora que você tem que pagar também por questão de CLT, tem que pagar 13º, né? Então seria uma boa parte aí que entraria de 13º, então seriam 8 meses que o CSA tem devendo. Aí às vezes na negociação, no contrato, você tem que pagar 50%, são 4 meses de salário, pô, de multa nisso daí. É dinheiro, pô, que o time tem que tirar, tá ligado? Então, não dispensa jogador. Faz esse acordo de rescisão amigável, o jogador abre mão do que tinha que receber aqui para poder ir para outro clube onde ele vai receber o salário lá normalmente. Então, esses são os acordos. Então, o treinador, quando chegou, viu que o time do CSA tinha essa lista de dispensa, mas disse: olha, a gente precisa desses caras. Vamos puxar eles de volta, vamos reintegrar. Por quê? O time do CSA não poderia nem fazer um coletivo, porque tinha só o Almir Luan, o Eduardo Biazos, o Wellington Carvalho e tinha o Thiago Lopes, que entrou na lista de dispensas. Então só tinha 3 zagueiros. Como é que você ia fazer um coletivo só com 3 zagueiros? 2 para um e 1 para outro? Vai jogar com um volante improvisado na zaga? Não, reintegra o Thiago Lopes para você poder fazer o treinamento de maneira completa. Na lateral esquerda só tinha o Eric, porque Kevin e Ricardo Senna tinham entrado na lista de dispensas. Então como é que você vai fazer um treinamento coletivo com apenas um lateral esquerdo? Você reintegra os outros lá. E aí também em outras posições, né, bicho? E aí ele tenta também aí recuperar alguns jogadores. Então eu achei ok o time do CSA fazer isso, mas claro que o treinador tá avaliando, tá conversando com a comissão, ele tá identificando as carências do time, tá identificando jogadores que não têm condições lá de atuar numa Série C para negociar, renegociar esses caras. Então tem todo esse problema, certo? Da equipe do CSA. E ainda tem a questão lá do Transferban, que ninguém mais atualizou nada sobre isso e eu tô sem saber de mais novidades, então não tem nem como falar muito aí pra vocês, tá certo? Então, é isso, pô. Mas amanhã a gente vai ter essa partida aí do CSA contra a equipe do Muricy. Vamos ter as primeiras impressões aí do nosso treinador. Espero que ele consiga reunir, não é reunir de juntar não, tá? É reunir o grupo, né? De criar um grupo unido, focado, que se entenda, fora e dentro de campo também. Porque as informações que eu tenho é que o time do CSA fora de campo era um time completamente descompromissado com o clube e com os outros jogadores, tá ligado? Era um clube que os jogadores eram completamente descompromissados. Então tomara que ele chegue aí para criar exatamente esse clima de compromisso com o clube e com o elenco, com eles mesmos, tá ligado? E que os caras voltem a se esforçar, sabe? Eu posso falar isso aí até em outro momento, em outra situação, sabe? Até como uma conclusão aí e como uma observação desse novo trabalho, mas deveria até ter feito esse vídeo aí faz um tempo, posso fazer aí também nos próximos dias, mas eu não quis fazer nada desse nível porque poderia até conturbar um pouco mais o ambiente, mas tomara que o time se veja mais focado, tomara que o time se veja mais unido para buscar o resultado aí na Copa Alagoas, que vai ser importante demais pra gente, porque a gente precisa ganhar a Copa Alagoas para poder disputar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, certo? Então a gente vai precisar desses resultados aí para preparar o caminho para a próxima temporada. E aí a gente tem aqui também
as informações, né, das semifinais. O primeiro jogo nesse sábado no Trapichão, 7 horas da noite. O jogo de volta em Murici na terça-feira, às 8 horas da noite. Ambos os jogos com transmissão da FAF TV. Eu não dei o like na minha própria foto, foi? Também eu sou foda, né? E temos também aqui os ingressos definidos. O CSA vai abrir a arquibancada alta apenas, a arquibancada baixa não vai ser aberta. R$10 a meia entrada, e aqui em Alagoas, né, no futebol todo mundo paga meia, tem essa história, né? Então R$10 a arquibancada alta, R$60 as cadeiras, e esses são os pontos de venda. Viva Alagoas! No Maceió Shopping, o Quiosque Esportes lá no Shopping Pátio, Poli Esporte no centro e a Loja Azulão aqui na Amélia Rosa. Então são esses os valores aqui. Sócio, claro, entra gratuitamente, entre as gratuitamente, porque o cara tá pagando mensalidade, né? Então já não é 100% gratuito, mas entra sem precisar comprar o ingresso. E o sócio do plano bronze, que dá direito à arquibancada baixa, vai ter acesso normalmente garantido na arquibancada alta, ok? Então vejo todos vocês lá no estádio amanhã pra gente demonstrar apoio aí pra equipe do CSA que vai precisar, tá ligado? Esse descompromisso fora de campo refletiu dentro de campo, com certeza, e o resultado tá aí, um time perdedor. É exatamente isso. Um time que, o que eu quis dizer, Carlos, não é nem que é um time descompromissado só fora de campo, é dentro de campo também. No dia a dia de treinamentos, os caras não se dedicam o suficiente. Dentro de campo a gente vê um time que não se esforça da maneira que a gente precisa que se esforce. O time acabava perdendo um jogo e você via um conformismo em vários jogadores que não sentiam a derrota, perdia o jogo e tava tudo bem, tava tudo normal, tá ligado? Então esse era um problema da equipe do CSA, tá ligado? Tomara que identifiquem exatamente essas laranjas podres aí e tirem, né, do elenco. E é isso aí, velho. Posso até fazer um vídeo até mais pra frente, né? Pra ver se a gente acorda nessa situação e dá essa chacoalhada, mas eu não acho que hoje seja esse momento, porque a gente tem jogos a cumprir, tá? Então é isso. Então vamos lá. Vamos ver aqui os comentários aí da galera. Aliás, antes de a gente ir pros comentários, já a reta final da live, vamos falar aí da nossa seleção brasileira, né? Já falei da seleção azulina, vamos falar da seleção brasileira, porque a gente tem 2 jogos aí da seleção, tá? 2 jogos a cumprir nessa data FIFA agora, 2 amistosos contra as seleções europeias. Vamos botar aqui na tela. A gente vai ter um Inglaterra contra Brasil e depois Espanha contra Brasil. Amanhã, 4 da tarde, Inglaterra e Brasil. E na terça-feira, às 5h30, os caras também é foda, os caras não pensam, né, velho? Ao invés de colocar os jogos aí em dias diferentes do jogo do CSA, ninguém liga mais pra seleção, né? Principalmente quando confronta horário com o CSA, pô. E até a própria Copa do Nordeste, tá ligado? A galera com certeza vai preferir assistir CSA e Muricy do que Brasil e Inglaterra. A CBF também burrou aí, né? Deveria ter olhado a tabela da Federação Alagoana antes de colocar esses jogos aí. Poderia ter colocado pra domingo e quarta também, né? Não chocava horário com o CSA. Aí vai perder a audiência, né? Também merecido, né? Quem manda? O CSA é muito mais importante que a seleção brasileira, meu irmão. E aí são esses jogos aí que vão marcar a estreia do Dorival Júnior, né? Eu estava ansioso pra ver esses jogos. Tava com vontade. Mas aí os caras colocam o jogo no mesmo horário do jogo do CSA, pô. Esse horário aqui é o horário que eu tô saindo de casa pra ir pro jogo, pô. Como é que eu vou ver esse jogo? Só se eu ficar lá no barzinho, né? Vendo esse jogo aí enquanto tô lá na porta. Aí quando der a hora de entrar pro jogo também, eu largo e vamos embora pro jogo. O jogo é 7 horas, vai acabar 6, né? Então dá até tempo da gente assistir esse jogo lá na porta. E Espanha e Brasil na terça-feira, o jogo é lá em Muricy, né? Então, ou eu vou estar indo pra Muricy nesse horário, ou eu vou estar em casa, né? E aí dá pra ver esse joguinho também, mas enfim, dá vontade de nem assistir esse jogo aí só por causa da ousadia que a CBF tem de marcar esses amistosos aí no mesmo dia e perto dos horários do jogo do CSA. É ousadia demais, dá vontade de boicotar a CBF por causa disso aí.
Mas enfim, se der pra acompanhar, eu vou acompanhar pra poder também ter uma ideia de como vai jogar essa seleção aí do Dorival, né? Mas vamos lá, vamos ver.